quero te fazer uma pergunta absolutamente honesta e nem um pouco enviesada. Eu quero saber o seguinte: hoje nós temos uma eleição em que a gente vê as curvas aí das pesquisas dando justamente uma vitória do Lula, seja no primeiro ou no segundo turno. O que se traduz isso? De acordo com as pesquisas, tá? Que o presidente da República precisa começar a dialogar com quem não é 100% dele. Principalmente um público mais de centro, um público que talvez opte por um Ciro Gomes, por uma Simone Tebet. O que eu quero entender de você é, com esse discurso que foi feito pelo presidente da República, você acha que ele está conseguindo furar a bolha dos apoiadores e dialogando com a sociedade como um todo ou não? Então a tese é que o Bolsonaro precisa fazer igual o Ciro Gomes ou igual ao Lula e se tornar um estelionato ambulante. Essa é a tese. A tese é de que para atrair eleitores ele precisa ser falso e dissimulado. O Ciro Gomes, por exemplo, o cara que é o maior encrenqueiro do planeta, posa agora de paz e amor, retira o soco no estômago do nosso querido Marco Antônio. Então, para quê? Para parecer para o público que ele é um cara muito legal. Não tem nada disso. Eu não sei quem inventou essa regra de que político tem que fingir que ele é quem ele não é. Político tem que ser quem ele é. As pessoas têm que defender a verdade. E ponto. Não tem nada além disso. É a verdade. É ser quem é. E o público, o eleitor, que decida se deve votar no Bolsonaro ou não. Só qual é o problema? O problema é que a imprensa não pinta o Bolsonaro por quem ele é. A imprensa pinta o presidente por quem ele não é. Essa rejeição que hoje existe, e existe sim, não nas pesquisas, mas nós encontramos essa rejeição conversando com nossos familiares, etc., não tem a ver com o Bolsonaro se revelando e falando e gerando rejeição às pessoas. Tem a ver com a cobertura mentirosa que o jornalismo militante faz no Brasil. Ora, o levantamento da Reuters desse ano mostrou que 48% dos brasileiros ainda confiam na imprensa durante grande parte do tempo. 48%. Nos Estados Unidos, esse número já são 25 apenas. É verdade, apenas há alguns anos no Brasil eram 70, pouco mais de 10 anos atrás eram 70% dos brasileiros que acreditavam na imprensa a maior parte do tempo, já caiu para 48%. Mas a gente ainda tem muito trabalho para fazer para expor o jornalismo ruim, que retrata o presidente por quem ele não é. Então, como é que o presidente Bolsonaro, respondendo à sua pergunta, como é que o presidente Bolsonaro constrói pontes? Como é que o presidente Bolsonaro reverte rejeição? Como é que ele dialoga com as outras pessoas? É através de um marqueteiro? É através de um Duda Mendonça, fazendo cartinha ao povo brasileiro, botando terno? É isso? É desse jeito? Ou será que é falando a verdade, expondo quem ele é, indo em todos os podcasts, todas as entrevistas e todas as sabatinas para mostrar uma coisa muito simples que ficou muito clara na sabatina da Jovem Pan, que o presidente não é o Hitler que a imprensa pinta que ele é. Agora, isso também não significa que quando fizerem acusações graves, levianas, a você e, mais importante, a sua família, pessoas civis que não têm absolutamente, que não são pessoas públicas, que você deva responder com fraqueza. Primeiro porque a fraqueza é provocativa. Já dizia o Donald Rumsfeld. A aparência de fraqueza é provocativa. Então, quanto mais fraco você parecer, mais fraco você vai, mais agressões você vai sofrer. Mas segundo, porque você tem o dever de ser forte. A fortaleza é uma virtude cardinal. Nós temos o dever de sermos fortes e rebatermos com força e protegermos os mais fracos, que não têm como se defender. Não tem como se defender da leviandade da Folha e o UOL. Não tem como se defender do jornalismo difamatório, destruidor de reputação. Pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o debate público, que estão sendo arrastadas por um jornalismo inescrupuloso. E todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Todos nós. Se o terreno for descer, se a guerra for descer para esse terreno, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Ô, Paulinho, eu acho que o presidente respondeu muito bem, e a repercussão que nós estamos tendo é porque um homem respondeu de forma com fortaleza a uma agressão injusta, leviana e canalha, feita por um panfleto travestido de jornalismo que ainda resiste ao tempo. Mas com alguns anos, me dá alguns anos, e a Folha de São Paulo não vai sequer ser lembrada como o ex-jornal que ela é. Paulinho, você achou que a minha pergunta foi muito enviesada?